Agora, vamos falar do Jerry Cannonier, tá? Vamos falar do Jerry Cannonier. O Jerry Cannonier tá numa situação, cara, um pouco complicada. Por quê? São 40 anos de idade, tá? Disputou o cinturão lá em 2022 com a Adesanya, perdeu. Venceu o Strickland e no ano passado venceu o Vettori. Pô, foi um amasso. Foi um amasso com o Vettori. 8 de janeiro deste ano, ele lutou com o Imavov, perdeu por nocaute técnico de uma decisão do juiz que foi bastante contra-argumentada. E eu também acho, concordo com quem pensou dessa forma. Parou a luta rápido demais. E um cara com a mão pesada do Cannonier, com o coração que o Cannonier tem, cara, você tem que ter certeza quando você vai interromper uma luta, porque ele é um cara que pode virar a luta. Pode. Todas as lutas do UFC, que são lutas principais de Fight Night, ou lutas principais de um evento numerado, que é uma disputa de cinturão, principalmente essas lutas que eu acabei de falar, o juiz ele tem que ter uma paciência a mais, ele tem que ter uma tolerância a mais quando o cara toma um knockdown. Tem que ter, porque são lutas mais decisivas do que as outras, tá? Quando o cara luta numa luta principal de Fight Night, ambos são ranqueados. É os caras que já tá no topo. Uma disputa de cinturão nem se fala. Então tem que ter uma tolerância a mais. E o árbitro não teve, né? Ele perdeu. Ele vinha de, enfim, disputa de cinturão, 2 vitórias seguidas, aí perdeu pro Imavov, né? Não teve revanche, teve nada, blá blá blá. Lutou com o Borralho. Fiz análise, né? A gente tá em live aqui agora, fiz análise, já postei o vídeo falando da vitória do Borralho, da performance dele contra o Jerry Cannonier. Cara, perdeu na sua especialidade, na luta em pé, eu marquei 4-1 Borralho, perdeu na trocação, tomou knockdown no quinto round, sobreviveu, mas, cara, não deu. Pra mim, venceu só o segundo round e o resto, pô, perdeu pra um prospecto, perdeu pra um cara bem mais jovem, só que é aquela questão. Aos 40 anos de idade, um lutador, ele tem 2 opções. Só que as duas são limitadíssimas. Como assim, Caio? Quando você tem 40 anos, você tem 2 opções. Ou você faz lutas showman. Como assim luta showman? Luta que vão te dar dinheiro. Lutas estratégicas, que vendem que você vai ganhar uma boa grana. Por quê? Porque daqui a pouco você vai se aposentar, você já é quarentão. Só que você fazer luta showman, você tem que ser famoso, você tem que ter hype, você tem que ser um cara bom de trash talk ou bom de apresentação, você não pode ser um cara tedioso. E o Jerry Cannonier não é nada disso que eu falei. Ele não é um showman, ele não é um cara empolgante, ele não é um cara que tem um nome forte, tá ligado? Se você perguntar pra caras fãs bem medianos pra baixo, eles vão conhecer o Adesanya, tá ligado? Eles vão conhecer o Adesanya. Eles vão conhecer até o Ian Gary, talvez. Entendeu? Eles vão conhecer o Holly. Eles vão conhecer o Gate. Eles não vão conhecer o Cannonier. Por que eu fiz esses exemplos? Porque são caras que você não tem que ser fã hardcore pra saber. Você tem que saber um pouquinho ali, você vai saber quem é. O Cannonier não é esse cara. Então, primeira possibilidade, descartada. Qual que é a outra? Se você tem 40 anos, você tem que fazer de tudo para disputar o cinturão o mais rápido possível. Principalmente quando você é do peso médio até o peso pesado, que tem uma longevidade maior. Essas categorias, porque a velocidade não é um fator tão dominante quanto da categoria peso leve para baixo. Por que você acha que nunca tivemos um campeão com 35 mais nas categorias leve para baixo? Porque, querendo ou não, a velocidade conta muito. A velocidade vai contar muito. O Cannonier acabou de perder o seu 5º lugar no ranking. Provavelmente ele vai para 7º no lugar do Brendan Allen. Para disputar o cinturão, o que você tem que fazer? Vencer um cara brabo. O Cannonier, ele tá lá embaixo agora. Se ele quiser disputar o cinturão, ele tem que vencer um cara brabo. E depois fazer mais uma luta com um cara lá de cima, caso ele vença bem. Pra aí talvez conseguir um time. Mas eu acho difícil. Mas o que eu quero dizer com isso? Se ele ir para 7º colocado do ranking, quem está abaixo dele? Em 8º? Paulo Borrachinha. E o nosso Paulo Borrachinha, ele não vem de um bom momento.
né? Inclusive, eu ando falando há tempos, antes da luta contra Shane Strickland. O Borrachinha, rapaziada, é o seguinte. O Borrachinha, independente dele ganhar ou perder, ele tem um nome bom. E ele tem, acho que a esposa dele é uma excelente empresária, ele consegue lutas muito boas, o Borrachinha. Então é o seguinte, quando ele perdeu o pó Adesanya, olha os caras que ele enfrentou. Vettori, Rockhold, Whittaker e Strickland. Ele venceu o Rockhold, mas, pô, venceu o Rockhold que, tipo, tava aposentado, não vencia há tempos e ainda venceu por decisão. Não nocauteou, então não foi uma performance boa. Mas mesmo assim, ainda lutou com Whittaker e Strickland. Perdeu pros dois, tá? Perdeu pro Strickland e pro Whittaker. Ambos por decisão. Não sei quem foi o louco que viu a vitória do Borrachinha nessa luta contra o Strickland, porque foi decisão dividida, mas enfim. Ele lutou contra dois tops e perdeu. Dois caras lá que, se ele vencesse o Whittaker ou o Strickland, ele podia disputar o cinturão, né? Então, na minha cabeça, se o Borrachinha quiser se recuperar, ele tem que vencer um cara de nome para voltar ao timing de uma vitória, uma disputa de cinturão. Ele tem que vencer um cara bom. Mas ele não pode perder outro, então ele tem que vencer um cara interessante, com um jogo que é da trocação, que é um cara que gosta de lutar em pé e que ele consiga vencer. Quem que é esse cara? Que tá vindo de derrota? Jerry Cannonier. Tá ligado? Esse vídeo é mais pra falar o seguinte, Borrachinha tá no timing. O Borrachinha tem que pedir o Cannonier. Porque o Cannonier é um cara de nome, é um cara que já disputou o cinturão, é um cara que vem de 2 derrotas agora, mas é um cara que ainda, pô, o Tocaio Borralho era o quinto do ranking. Ele era o quinto do ranking, o Jair Cannonier. Então, se o Borrachinha vencer o Cannonier, cara, ele já volta naquele timing de conseguir uma luta boa e se vencer, cinturão. É interessante pro UFC fazer essa luta? Muito. É interessante pro Cannonier? Se ele vencer, sim. Porque se ele perde, ó, a chance vai lá pra baixo de um dia ele disputar o cinturão de novo. Mas se ele vencer o Borrachinha, qual é o peso que você tem vencendo o Borrachinha? Pô, o Borrachinha é um cara que vende pra caramba. O Borrachinha é um cara que tem um nome gigantesco, gosta de lutar em pé, proporciona lutas boas. Cara, é o que eu falo, o Borrachinha vem perdendo, tá ligado? O Borrachinha vem perdendo. Mas você vai falar que a luta dele com o Whittaker foi chata? Você vai falar. Vai falar que a luta dele com o Vettori foi chata, que a luta dele com o Strickland foi chata? Não, é um cara que é empolgante, tá? Só que eu acho que vem lutando da maneira errada e ele reconheceu isso. Pra mim, se o Borrachinha quiser um dia ser campeão, disputar o cinturão, ficar no top 5 de novo e tal, tem que ser o velho Borrachinha, o cara que vai pra porrada e vai pra matar desde o primeiro minuto. Que é o Borrachinha que lutou com o Romero. Aquele Borrachinha tem muito a ganhar. Mas o Borrachinha que lutou com o Whittaker e com o Strickland não é o estilo dele, não faz sentido, eu posso fazer uma resenha no futuro. Mas essa luta se fazer interessante para ambos. Se o Borrachinha vencer o Cannonier, consegue uma luta boa e pode disputar o cinturão. Se o Cannonier vencer o Borrachinha, ele mostra que ele ainda tá vivo no jogo e pode fazer a mesma coisa. Conseguir uma ou duas lutas da hora para um dia disputar o cinturão de novo, ou pelo menos para ficar ali no meio. Mas pela idade é muito difícil, mas é muito mais fácil o Borrachinha se beneficiar disso. Mas se o Cannonier quiser continuar no jogo, ele tem que aceitar essa luta. Então, UFC, matchmaker, vou dar uma de matchmaker, vou dar uma de Hunter aqui. Borrachinha versus Cannonier é a luta a se fazer.